Fala animais, bem-vindos a uma nova sequência de vídeos aqui na Hora Suave, onde a gente vai analisar episódio a episódio de Stargirl. Como a gente começou atrasado, logo nesse primeiro vídeo a gente vai falar dos 3 primeiros episódios. Mas antes disso a gente vai contextualizar um pouco a série. Para começar, ela é desenvolvida pelo Geoff Johns, que é produtor executivo e principal roteirista também, o que faz todo sentido, afinal ele criou a Stargirl em 99 e no mesmo período, um pouco depois, ele assumiu o gibi da Sociedade da Justiça, onde ele ficou por quase 10 anos. O novo programa teve um teaser na Crise nas Infinitas Terras, do canal CW, que serviu para definir que as histórias da Stargirl se passam na Terra 2. Isso tem um motivo nos quadrinhos. Quando surge a segunda geração de heróis, fica definido que a sociedade, que foi a primeira, vivia em um mundo paralelo, a Terra 2. Agora, indo direto pro piloto, ele começa com uma introdução falando sobre uma era de ouro dos super-heróis que durou vários anos. A era de ouro dos quadrinhos é exatamente isso, o começo dos heróis, e a sociedade era o maior símbolo disso, era o maior grupo. A era de ouro começa no finzinho dos anos 30 e vai até o comecinho dos anos 50. Na série a gente não entende bem ainda quando começa, quanto durou, mas sabe que ela acabou há 10 anos atrás, porque é assim que a série começa, com um flashback 10 anos no passado, na noite de Natal, quando Listrado, o Pat Dugan, vivido pelo Luke Wilson, está indo ao resgate da Sociedade da Justiça. O Listrado é o parceiro do Sideral nos quadrinhos, ou Starman na série, e era o único exemplo que era o inverso do normal, né? O Sideral era o garoto e o parceiro, o sidekick dele, era o adulto. O Listrado está indo até a sociedade e chega lá no QG da equipe, que aqui fica em Los Angeles, que normalmente nos quadrinhos é localizado em Gotham City. E nesse QG está rolando uma luta entre a Sociedade da Justiça e os inimigos mais tradicionais deles, Sociedade da Injustiça. A gente vê alguns membros da Sociedade da Justiça, poucos na verdade, Pantera, o Doutor Meia-Noite, o Homem-Hora, o Sandman, que aparece só desmaiado, e principalmente o Starman. Ele é o personagem mais diferente dos quadrinhos. Aqui nas HQs ele nunca foi Starman. Ele começa a carreira como Sideral, depois vira Celestial, mais adulto, que é com um uniforme praticamente igual que tá aí na série. E ele nunca foi um membro muito atuante da sociedade. Ele não estava na equipe originalmente e entra para ela apenas nos anos 70. Ele tá usando o bastão do Starman, que não é uma arma dele nos quadrinhos. Ele usou algumas vezes, mas normalmente ele usava o cinto convertor cósmico, que é o cinto que ele tá na série, mas até o momento do que estão mostrando na série, ele é só um enfeite, não dava poderes como dava nos quadrinhos. Além dos integrantes que eu já falei da sociedade, a gente vê chamas verdes por todo lado, que aparenta ser causado pelos poderes do Lanterna Verde, e o capacete do Flash original caído no chão. Uma curiosidade é o Homem-Hora, que é vivido pelo Lou Ferrigno Jr. É isso mesmo, é Lou Ferrigno, filho do Hulk dos anos 70. A Sociedade da Injustiça já aparece bem mais do que os heróis, então a gente vê nessa cena o Ornamental, o Geada, o Mago, a Tigresa, o Mestre dos Esportes e o Solomon Grundy. O Listrado consegue resgatar o Starman e eles fogem num carro que de repente começa a voar. É o carro que eles usam nos gibis também, o Star Rocket Race. Foi criado pelo Pat Dugan, que é um grande mecânico. Não adianta muito essa escapatória, o Starman acaba morrendo como o restante da sociedade também. E aí a gente corta a cena para pequena Courtney Whitmore, que é a protagonista da série, que está esperando o pai no Natal, pai que nunca aparece no fim das contas. Cortando pro presente, a gente tem, enfim, a Brec Bassinger, a protagonista da série. Ela tá preparando a mudança, porque a mãe dela, Bárbara, se casou com o Pat Dugan, que tem um filho, o Mike, o cachorro dele, que são personagens que também tem nos quadrinhos, embora eles só sejam introduzidos um pouco depois nos gibis. Enquanto a Courtney tá arrumando as coisas dela, a gente vê uma foto dela ao lado de outra garota. E essa, a própria atriz diz que é o maior easter egg da série, porque essa garota é a Courtney da vida real. É a irmã do Geoff Johns, que serviu de base para a criação da Stargirl, que foi uma homenagem de Geoff à falecida irmã dele, que morreu na explosão de um avião em 1996. A família está se mudando para Blue Valley, que é uma das muitas cidades fictícias da DC e que é lar do Kid Flash original, Wally West. Essa mudança tem um caminhão, como qualquer mudança, é da empresa American Action Movers,
que a gente percebe que a tipologia do Action é a mesma do Action Comics, a revista do Superman. E esse caminhão também tá no gibi. A Bárbara, então, vai pro seu trabalho, que é uma empresa que está fazendo uma restauração da cidade, basicamente. E lá ela conhece um dos seus superiores, que é o Steven Sharp, que é mais um integrante da Sociedade da Injustiça. Ele é o vilão jogador. Enquanto isso, a Courtney chega na escola e a gente é apresentado a vários personagens. A começar pela Cindy Burman, que se torna a grande rival da Courtney. Duas outras garotas, a Beth Chappell e a Yolanda Montes, também são introduzidas, que nos quadrinhos elas são duas heroínas, a Doutora Meia-Noite e a Pantera. A Yolanda, inclusive, está sofrendo um bullying pesado de um garoto da escola, que é o Henry King Jr., que é o filho do Onda Mental. Nos quadrinhos ele vira Onda Mental, ou Onda Mental Jr., atuando tanto como vilão quanto herói. E aqui na série ele tem um visual claramente inspirado no Arch, personagem clássico da Art Comics, que agora é mais famoso pela série Riverdale. O mais obscuro easter egg aí é o faxineiro, que aparece só ao fundo, que é o faxineiro Justin. Na verdade, se seguirem tudo como um gibi, ele é o Sir Justin, o Cavaleiro Andante, um herói lá da época da Távola Redonda, que depois faz parte também dos Sete Soldados da Vitória. Nos gibis ele trabalhou como faxineiro da escola numa época que ele estava sem memória. Mais tarde em casa, Courtney começa a mexer nas caixas de mudança do Pat e acha um retrato da Sociedade da Justiça, que é uma homenagem à primeira capa do grupo, que já foi homenageada várias vezes nos quadrinhos, mudando um pouco a formação. E aqui o que chama atenção é a ausência de dois integrantes tradicionais, que são o Spectre e o Atom. Outra coisa que ela acha é um recorte de jornal, um jornal de Civic City, que era a cidade onde a sociedade agia originalmente nos quadrinhos. O jornal tem a manchete do Sideral e o listrado detendo um vilão chamado Dr. Weird, que nos quadrinhos foi o primeiro inimigo deles. E é nesse ponto que a Courtney encontra o Bastão, que, diferente dos quadrinhos, aparenta ter vida própria e um temperamento agitado, e ele acaba se unindo a Courtney, eles saem voando e ela vai parar num drive-in, onde está molecada da cidade, onde ela acaba comprando briga com o Henry King Jr. Voltando pra casa, a Courtney leva aquela comida de rabo do Pat por ter pego o bastão, e aí surge o mistério. O bastão, teoricamente, só funcionava com o Starman. Quando a Courtney está sabendo que a sociedade morreu na noite do Natal, que foi a mesma noite onde o pai dela sumiu, ela começa a achar que o pai era o Starman. E ela fala o nome do pai dela, que é Sam Curtis. No gibi, Sam Curtis não era Starman nenhum, não era herói nenhum, e nem uma boa pessoa. Ele era só um trapaceiro, um golpista. Mentiroso e caluniador! Que abandonou a Courtney e que até foi capanga da gangue de espadas. O Pat não quer que a Courtney haja com o bastão, mas tanto ela quanto o bastão desobedecem e acabam enfrentando o primeiro inimigo deles, o Onda Mental. E é aí que o episódio acaba, quando ela tá fugindo do Onda Mental e dá de cara com... parece ser um robô enorme, mas na verdade é o Pat usando uma armadura mecha. Com um cliffhanger típico dos quadrinhos, a gente chega ao segundo episódio, esse assim com título, o primeiro era só piloto, esse se chama Stripe, ou traduzindo faixa. O Pat leva a Courtney embora e o Onda Mental fica para trás, achando um pedaço da identificação da Courtney na escola. Isso é uma coisa comum nas histórias da Stargirl no gibis. Ela é daquelas heroínas que nunca tomou muito cuidado com a identidade secreta. Quase a cidade inteira sabia no gibi, que faz muito sentido com uma adolescente. Voltando para casa, o Pat e a Courtney tem mais uma discussão, e é aí que o Pat revela um pouco mais sobre o que aconteceu 10 anos antes e o porquê que eles estão morando em Blue Valley. Em primeiro lugar, ele revela que a sociedade morreu salvando o mundo. Salvando do que a gente ainda não sabe exatamente. Só que o Homem-Hora sobreviveu e tentou rastrear a Sociedade da Injustiça depois. Rastreou até Blue Valley, onde ele acabou morrendo no acidente de carro com a esposa dele. O Pat tentou retomar essa investigação e foi quando, 2 anos antes, ele conheceu a Bárbara, a mãe da Courtney, e eles se apaixonaram. Só que o Pat acabou não achando nenhuma pista da Sociedade da Injustiça, por isso que eles vieram morar
agora, ele achava que era seguro. E essa é a maior incongruência da série, porque a Sociedade da Injustiça está inteira morando em Blue Valley, praticamente. Tudo bem que a maioria usava disfarces, tinha bigode, tinha alguma coisa que disfarçasse o rosto, mas o fundamental não. E eles são pessoas importantes dentro da cidade. Pior ainda porque o Pat tem as fichas criminais deles, então ele teoricamente saberia a identidade secreta. Até na conversa ele joga uma hipótese que daria um pouco mais sentido para todos, menos o fundamental, de que eles podem estar vivendo com novas identidades. Sabendo mais detalhes, é aí que a Courtney quer mesmo ser uma heroína e investigar a morte do cara que ela acredita que é o pai dela. Então ela pega o uniforme do Starman e leva na escola para usar as máquinas de costura de lá, destrói todas, porque o material de uniforme de super-herói não é um tecido comum, né? E cria o uniforme dela. É uma coisa que ela também fez nos quadrinhos. Enquanto isso, o Pat se aproxima mais de um cara que ele conheceu lá no primeiro episódio, o Larry Crusher Crook, que tem uma academia e cisma de colocar o Pat em forma. Ele parece um cara exagerado, mais legal, mas quem conhece o personagem dos quadrinhos sabe que ele é o mestre dos esportes. Mais tarde acontece um evento na escola onde todo mundo comparece e aí a gente conhece mais alguns personagens. A começar pela filha do Crook, que é a Artemis Crook, mais conhecida pelo seriado da Justiça Jovem, na série animada, onde ela começa como Artemis e depois vira a nova Tigresa. Nos gibis, em praticamente todas as versões, ela é a filha da Tigresa original e do Mestre dos Esportes, só que nos quadrinhos ela é vilã, ela se torna a nova Tigresa como vilã. Outro personagem que a gente conhece é a Nia Bowen, que é a diretora da escola, que tinha aparecido rapidamente no primeiro episódio, aqui ganha nome, e ela tem um filho, Isaac Bowen, que gosta muito de música, e isso faz sentido, porque o nome dele é o nome de um outro integrante da Sociedade da Injustiça, o violinista. Como todo mundo está nesse evento, acaba que o Onda Mental, que já estava procurando a Courtney por causa da identidade da escola, encontra ela e dá um ultimato para ela entregar o bastão do Starman para ele. O Pat acaba comprando a briga e vai, na hora marcada pelo Onda Mental, e enfrenta ele e tá levando a pior até que a Courtney chega com seu uniforme, se batizando de Stargirl, e juntos eles derrotam o Onda Mental, dando um curto com o bastão na mente dele. E ela também batiza o Pat, que ela sempre achou o nome listrado ridículo, e agora ele é o Faixa. Se o Pat acaba aceitando agir do lado da Courtney para investigar as coisas, e começa mais a dinâmica deles. E numa nova conversa entre eles, o Pat fala de novo sobre o bastão e ele explica que não foi o Sylvester Pemberton, o Starman, quem criou o bastão, foi o Ted Knight, como no gibis, só que no gibis o Ted Knight era o Starman original. Na série a gente ainda não sabe, até porque o Sylvester agiu como Sideral antes de virar Starman na série, então pode ser que tenha tido um Starman antes dele. No fim do episódio, o Geada, que estava em missão fora da cidade, que é o grande líder dessa Sociedade da Injustiça, retorna, e na base da Sociedade da Injustiça a gente vê um quadro dos vilões parecido com o quadro da Sociedade da Justiça, e nesse quadro a gente vê mais dois integrantes que não tinham aparecido antes. O violinista, o que leva a crer que ele é o pai do outro Isaac, que aparece antes, e o Shade, ou Sombra, que é um vilão que consegue controlar as energias sombrias, o que faz sentido porque no primeiro episódio, em certo momento, a gente vê meio que uma mão formada de sombras aparecendo. E assim chegamos ao último episódio desse vídeo, o terceiro, iCycle, ou Geada, que começa justamente com Geada. É mesmo? Num flashback de 8 anos atrás, quando a esposa dele está morrendo de câncer. No leito de morte, ele promete se vingar de quem causou o câncer nela, de todo mundo que levou a isso. Ela faz ele prometer concluir uma missão que ele já tinha, que é salvar o país, mudar o país. O que isso significa, veremos ainda. Na cena também tem o filho do casal que entra em desespero. Por isso mesmo a cena fica muito idêntica à morte da mãe do Senhor das Estrelas no filme dos Guardiões da Galáxia. Uma coisa que fica bem clara nesse episódio, e que quem já leu um gibi de Geoff Johns sabe que ele gosta disso, é que os vilões não são
puro mal. Eles têm um lado humano, eles têm família, então ele sempre humaniza bem os personagens. E aqui isso acontece com essa introdução do Geada. E logo em seguida, quando o Pat começa a investigar melhor, ele encontra o Fundamental em coma no hospital e vê que ele não tá agindo sozinho, vê o filho dele lá observando também. E o Mago é mostrado como um cara que parece que já não tá se importando tanto com os planos do Geada e quer mais aproveitar a vida com a família dele. Tanto que o Geada pressiona ele nesse momento e ele fala sobre o projeto Nova América, que parece ser esse negócio para salvar o país, e que a gente percebe que a Bárbara, sem querer, está fazendo parte, a mãe da Courtney, porque a empresa que ela trabalha está metida nisso. O Geada então solta uma isca para atrair a Stargirl, ela e o Faixa mordem, só que durante a luta eles estão tentando ainda manter o anonimato, o Geada aproveita isso e acaba causando a morte do filho do Mago, que era uma das poucas pessoas na escola com quem a Courtney estava se dando bem. Ela fica bem abalada com isso e o Pat, mais ainda, ele decide que ela tem que parar mesmo. Para dar uma prensa nela, ele a leva até a base da Sociedade da Justiça, que virou basicamente um memorial. O interessante é que tem posters dos personagens na base que são bem inspirados com capas que o Alex Ross fez para a revista da Sociedade, principalmente o do Flash e do Lanterna Verde, que são quase que reproduções da arte dele. E lá tá todo o material desses personagens, os uniformes deles e até objetos de poder. A gente vê a bateria do Lanterna Verde, o elmo de Nabu, que é a principal fonte de poder do Senhor Destino, e o principal é a caneta rosa onde está guardado o Relâmpago, que é o gênio do Johnny Trovoada e que o Pat alerta, que é a coisa mais perigosa ali. E é mesmo, porque o gênio, se você souber direito o que você está pedindo, pode fazer qualquer coisa. Agora, a maior sacanagem é a coruja do Dr. Meia-Noite, que tá lá há 10 anos esperando ele, ninguém tira ela de lá, ninguém adota ela, e não comenta o nome dela, mas o gibis ela tem, ela chama Ruth. E volta aos vilões, o Mago vai tirar satisfação com o Geada pela morte do filho e acaba morto também. E é um vilão que acaba morto praticamente como um herói, porque nesse momento você percebe que o que importa pra ele era a família. Mas o Geada também se importa com a família, tanto que aí a gente vê o filho dele já crescido e percebe que a gente já tava vendo ele antes na série. Ele é o Cameron, que é um garoto que anda conversando com a Courtney na escola e que no gibi se torna o segundo Geada. No final do episódio a gente percebe que a Courtney não só não foi convencida a desistir, como ela tá decidida a ter ajuda, a formar uma nova Sociedade da Justiça. E para isso ela vai escondida até a base e rouba os uniformes do Pantera, do Homem-Hora, junto da ampulheta dele, do Dr. Meia-Noite, a bateria do Lanterna Verde e a bendita caneta do Relâmpago, que reage feliz, né? Dá um brilhozinho e uma risadinha mostrando que o Relâmpago deve estar louco para sair de lá. Com isso chega ao fim o episódio e o vídeo também aqui. Tem muita ponta solta, que a gente falou nesse vídeo praticamente só disso, muito personagem aparecendo rápido, sendo introduzido ainda sem ser um super-herói, um super-vilão, então é uma série que com certeza vai ter muito desdobramento e semanalmente a gente vai falar do novo episódio, prometemos não acumular mais desse jeito. Se você quiser saber mais de cultura nerd, visite o falaanimal.com.br e procure também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, como Fala Animal, e assine aqui o vídeo também para ficar sempre por dentro. Até mais!